especial de hoje, quem nos enviou uma foto foi a nossa querida sócia Joelma Maria Costa, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Que Deus continue a derramar inúmeras bênçãos na vida da senhora e de toda a sua família. Receba de todo o coração o nosso muito obrigado por fazer parte dessa obra evangelizadora. Joelma, eu quero mandar um abraço especial para você, que é de Parnamirim, e que Deus abençoe muito, muito mais ainda a sua família. Você, obrigada pela fotografia que você enviou, para que todas as pessoas conheçam quem é a Joelma de Parnamirim, que nos ajuda a evangelizar. Eu quero aproveitar esse momento também para mandar um beijo muito grande ao povo de Pendências, lá em Rio Grande do Norte também, que é um povo muito especial. Muito obrigada a vocês, um beijo muito grande e agradeço de todo o coração a acolhida, viu? Muito obrigada mesmo. Vocês moram aqui no meu coração, viu? Um beijão. E eu quero também já agradecer as participações das pessoas que já mandaram aqui para o nosso programa de hoje. A Hilda Vicente de Oliveira e Silva, de Mutum, Minas Gerais. De Fortaleza, no Ceará, Maria da Penha Pinheiro Rogério. De Salvador, na Bahia, a Celeste Barbosa Brandão. E de Barbacena, Minas Gerais, Inocência Vitor Ferreira. E depois, no decorrer do programa, a gente vai falando mais participações aí, todos pedindo orações, colocando suas intenções. Nunca se esqueça que aqui tem alguém rezando por você, viu? Jamais se esqueça disso. Todos os dias, aqui na Associação do Senhor Jesus, sempre tem alguém rezando por você. Primeiro, na Santa Missa. A Santa Missa é celebrada aqui diariamente. E nessa Santa Missa está incluído o nome de cada sócio e de cada sócia. Mesmo que já esteja falecido, falecida, essas pessoas são lembradas aqui. Sócios e suas famílias. Aqueles livros que você vê sobre o altar sempre contêm o nome de todas as pessoas que desde o início dessa obra se tornaram sócios. Então, aqueles que deixaram de ser sócios, aqueles que por um motivo ou outro não puderam mais ajudar a gente, os que já faleceram, todos estão incluídos. E não se deixa de rezar por essas pessoas. E cada intenção que chega assim, por meio do call center, de um e-mail, as pessoas que vêm aqui colocar suas intenções pelo WhatsApp, cada intenção que chega aqui, meu amigo, minha amiga, é colocada criteriosamente, carinhosamente no altar durante 100 missas. Acredite nisso, é a pura verdade. Isso acontece desde o início desta obra. Por isso a gente fica muito feliz. Padre Eduardo é um sacerdote jesuíta e ele escutou um dia de um sacerdote idoso, também jesuíta, que lhe ensinou o seguinte. Esse sacerdote idoso disse ao Padre Eduardo: Eduardo, quando você for pedir alguma coisa para Deus ou colocar alguma intenção para o Senhor, reze 100 missas. Na primeira, você coloca aquela intenção. Nas outras 99 missas, você aplaude Deus pelo que Ele vai realizar com aquele pedido, com aquela intenção. E Padre Eduardo levou muito a sério isso. Portanto, há mais de 30 anos, isso é levado a sério aqui nesta obra. Cada intenção que chega tem o destino do altar. Pode ficar tranquilo. E saiba, não existe oração mais importante, maior, mais poderosa que a Santa Missa, porque é o sacrifício supremo de Jesus e tem um valor infinito. Acredite, seu nome está no altar, você que é sócio e sócia. E você que ainda não é um sócio, uma sócia, pode se tornar dizendo sim, eu quero, eu posso caminhar nessa obra de evangelização
porque estou disposto, estou disposta a isso. Basta querer. Jesus está batendo hoje no seu coração. Vai abrir a porta? A resposta é sua. Agora eu quero chamar os nossos convidados. Como eu disse, são 2 gerações que estão chegando aqui. 2 gerações, o pai e o filho, dando o seu testemunho de fé. Eu quero chamar com muita alegria aqui o seu Reginaldo Flor e o seu filho. Primeiro, o seu Reginaldo. Boa noite. Uma alegria grande estar aqui. Muita alegria, seu Reginaldo. Foi um prazer grande. Pode se sentar, por favor. O convite. E o Felipe, que está aqui, querido. Felipe Zangari, que está aqui. E vem dar o seu testemunho de fé também. É muito bonito ver isso, viu? Obrigado. Enquanto tem tantas gerações aí que estão desligadas, né? Pai que não conversa com o filho que não conversa com o pai. Eu tenho hoje um pai e um filho aqui no programa Brasil Cristão, dando o seu testemunho de fé, que é o nosso tema do programa de hoje. Primeiro eu quero, lógico, que vocês se apresentem. Vai dar a palavra para o papai, Claro, né, Felipe? sem dúvida. Seu Reginaldo, por favor, fala um pouquinho da sua vida, do senhor, para a gente conhecer. Então, eu tenho 70 anos, completados agora dia 6 de janeiro. Né? Parabéns. E sou casado há 35 anos, né? E tenho uma vida de comunidade desde pequeno. Eu tive a graça de, já desde pequeno, participar da igreja. Eu nasci na cidade de Catanduva e lá nós morávamos pertinho de uma capela e meu pai era o responsável lá da capela, né? Então já cresceu nessa desde atmosfera. pequeno, então meu pai tinha muito contato com os padres italianos que tinham lá. E depois nós mudamos para São Paulo, né, particularmente na Vila Alpina, em São Paulo. E lá nós começamos, meu pai e meus pais sempre participavam da comunidade. E eu já me engajei também. Então fiz parte da congregação mariana na época. Na época de jovem, tinha um movimento de jovem muito grande lá. Eu participei muito do movimento de jovens, do grupo de jovens. E aí já fui, era comentarista das missas. Mais tarde eu fui investido ministro da palavra. Depois que eu casei, eu tive a felicidade de ser investido durante 5 anos pelo Dom Luciano Mendes de Almeida, que era bispo lá da Zona Leste. Então, a gente sempre teve, quando nós mudamos aqui para Valinhos... Sempre na igreja, né? Sempre na igreja. Mudamos para Valinhos, participamos uma época aí na paróquia São Cristóvão em Valinhos, depois nós fomos para a paróquia São Sebastião e estamos na paróquia São Sebastião hoje fazendo o trabalho também, nós somos ministros da palavra e fazendo um trabalho grande lá na comunidade de Santo Antônio da paróquia São Sebastião. Que beleza, né? Você vê aí, em poucas palavras, já contou a vida inteira para nós. Nós estamos sabendo a vida do seu Reginaldo todinha aí, né? Que bom, né, seu Reginaldo? Fico feliz E a felicidade também de... eu, quando criança, eu tinha acho que 10 anos, mais ou menos, teve uma missão lá em Catanduva dos padres redentoristas. Aliás, essas missões, o que fizeram de coisa boa na nossa igreja, né? Então, na época, inclusive, eu era para ir para o seminário, né? E teve uma grande dificuldade na época que precisava levar um enxoval muito grande, o seminário menor, que eles chamavam na época, né? E meus pais não tiveram condição de comprar o enxoval que precisava levar. Que era um dinheiro grande que tinha que dispor era na época, uma quantidade né? grande de roupa e coisa que tinha que levar. Então, eu não fui para o seminário devido a essa dificuldade econômica dos meus pais. Mas a gente sempre esteve ligado à igreja. Mas o plano de Deus era outro Sim, pro senhor, né, sim, seu sim, a Reginaldo? gente sabe disso. Hoje a gente entende muito isso, né? Olhando para trás, Olhando para trás. Olha a gente o fruto entende aí, que né? o fruto está aqui, né? E louvado seja Deus, o Felipe também tem uma caminhada muito grande de igreja. E isso deixa a gente muito, muito feliz, né? Porque vê que
louvado seja Deus, nós temos a mão de Deus na nossa família. Graças a Deus. É uma família que se renova a cada dia com Jesus. Por isso a gente está falando, insistindo tanto nesse encontro, renova a minha família. Porque aí, um exemplo, né? Um testemunho de fé que veio aqui. Não, nada é por acaso, viu, meus queridos? Deus põe a sua mão para trazer também esse testemunho de fé. E aí, Felipe, fala pra gente, Felipe. Sempre Zangaro. uma alegria estar aqui, né, Rosário, com você que acompanha a gente aqui pela Rede Século XXI. O tema do programa de hoje é muito apropriado, né? É muito bonito perceber a história do meu pai, ele contando essa história, perceber como a minha história só faz sentido de verdade por conta da história dele, né? Entender que o caminho que eu trilhei e que com a graça de Deus foi sendo traçado para a minha vida se deve muito a essa semente de fé que veio lá dos meus bisavós que vieram da Espanha, depois dos meus avós, meus pais, né? Então sentido, esse né? cultivo é que dá razão, que dá sentido, né? Eu estou terminando agora em 2016, se Deus quiser, a minha graduação em teologia, sou jornalista, fui seminarista aqui da Arquidiocese de Campinas. Hoje estou a serviço da igreja também na evangelização, como ministro da palavra também na paróquia São Sebastião e também como diretor da Rádio Brasil, que é a rádio aqui da Arquidiocese. Enfim, ganhar sentido na vida a partir do nosso acreditar, a partir da nossa disposição em servir ao Senhor, é uma dádiva muito especial. É muito mais, dá trabalho, é muito mais penoso, é muito mais difícil, até sacrificante em alguns momentos, mas é muito mais cheio de sentido também quando a gente percebe a nossa vida sendo vivida a partir de uma experiência de intimidade com o Senhor. O trabalho, quando a gente acredita no que faz, é muito melhor, Sem né? dúvida. Muito melhor, né? Sem Graças a Deus. E nós temos essa peculiaridade na nossa vida, né? Uhum. Trabalhar naquilo que a gente acredita, né? E você acredita conosco na evangelização. Por isso os nossos queridos nos ajudam a evangelizar. né? Quem contribui materialmente com a evangelização, diz a igreja, tem mérito de pregador. Então você que contribui, Toda você que... semana eu falo isso. É verdade, a Rosário é especialista em dizer isso, porque é verdade. A igreja nos ensina, né? Muito bom, viu? Aquele que é capaz de colaborar e de dispor daquilo que tem para que a obra da evangelização se mantenha, tem diante do Senhor mérito Que de bom pregador. que você falou isso, viu, Felipe? Hoje eu não preciso falar, porque o Felipe já falou. Amém. Então, nós estamos aqui também, vocês foram também chamados porque servem na paróquia São Sebastião. Exato. E hoje é o dia de São Sebastião mártir, né? O querido São Sebastião, que muitas pessoas conhecem parcialmente a história, né? Conhece um pouquinho da história, mas eu acho que hoje nós vamos enriquecer muito mais falando dele, né? Vamos lá, então, quem começa falando aí? Tá bom, muito bem. Vamos lá, Felipe. São Sebastião, inclusive, que é padroeiro de cidades importantes, né? Padroeiro aqui da cidade de Valinhos, onde está sediada essa obra da Rede Século XXI. Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do país durante muito tempo. Tantas cidades importantes no Brasil tem São Sebastião como padroeiro. Muito venerado, né? Muito venerado, muito venerado. E a veneração a São Sebastião começou na vida da igreja casada com a veneração a outro santo, também celebrado nesse dia 20, que é São Fabiano, que também é bispo e mártir da igreja. Eles eram celebrados juntos, era uma mesma festa em que se celebravam São Sebastião e São Fabiano. Mas a devoção a São Sebastião ganhou tanta importância que a partir de 1690, mais ou menos, a igreja separou as solenidades, né? Separou as festas. Então, são as duas memórias no mesmo dia, mas existe uma memória litúrgica para São Sebastião e uma para São Fabiano. Nossa! Eles eram celebrados juntos, agora existem duas celebrações, uma para cada mártir. E São Sebastião foi martirizado por volta do ano 230, portanto, no terceiro século da vida cristã, num período em que era imperador romano um sujeito chamado Diocleciano. Esse sujeito foi um dos mais cruéis perseguidores da fé cristã.
Ferrenha, nessa perseguição época, né? ferrenha. Perseguição, né? É a época em que se constrói, por exemplo, em Roma, aquele Coliseu, em que os cristãos são levados para ser devorados pelos leões, em que as humilhações à fé cristã eram feitas em praça pública, né? Um período muito duro para aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E Sebastião era, por incrível que pareça, um homem da confiança do imperador. Ele era um dos líderes do exército romano. Um sujeito que ficou conhecido na época pelo seu porte físico, pela sua agilidade, afinal de contas era soldado, mas também ficou conhecido pela sua habilidade política. E justamente por ser um sujeito de diálogo fácil, de trato fácil, um homem educado para os padrões do seu tempo, ele foi galgando posições dentro do exército e virou um dos homens de confiança do imperador. E no momento em que começa a ser mais ferrenha a perseguição contra os cristãos, Sebastião toma uma posição. Permanece no exército, mas usa da sua posição de soldado, de homem influente, para ir aos cárceres, levar uma palavra de esperança aos que estavam presos, levar o conforto aos que eram abatidos por conta da perseguição. Quer dizer, do ele império. não deixa de ser o que era, mas usa do que ele era para Usa das circunstâncias do seu tempo e do contexto ao seu redor para levar uma mensagem de Que esperança. interessante. A gente olha a história do São Sebastião por conta da imagem, a gente venera ele por conta do martírio, das flechas, Sim, né? mas muita gente não conhece esse Esse lado lado. aí. Que para mim é o mais fascinante da Pois história de São é. Sebastião. De fato. É a parte em que ele deixa para nós uma lição muito atual, né? O Dom Ayrton José dos Santos, que é o nosso arcebispo aqui de Campinas, ele tem uma Que, sabedoria... aliás, esteve há poucos dias aqui no nosso programa Brasil Cristão, do dia 6, né? Aham. Agradeço ao senhor, viu, Dom Ayrton, sua bênção, muito obrigada. A bênção, Dom Ayrton. Dom Ayrton sempre diz isso, né? Que a gente deve manifestar a nossa fidelidade, o nosso testemunho, a nossa adesão a Jesus Cristo no lugar onde Deus nos colocou. Isso é uma máxima que Dom Ayrton tem. Manifestar a nossa fé no lugar onde Deus nos colocou. E é justamente isso que São Sebastião fez. No lugar onde Deus o colocou, diante daquele desafio, diante daquele contexto, São Sebastião foi sábio, pediu a unção do Espírito e foi agraciado com essa possibilidade de, sendo soldado, levar um testemunho de esperança, um testemunho de salvação e de vida para aqueles que estavam encarcerados. E aí, uma hora, o imperador descobriu. Alguma hora tem que descobrir, né? E aí, existe até uma narrativa historiográfica que comenta que o imperador se decepciona com Sebastião. Porque ele diz, eu Porque te dei tinha como alto grau, né? confiança, eu te dei a possibilidade de ser um alto funcionário, eu te dei status e você me apunhala desse jeito. É bom situar, né? O Império Romano, nessa época, é um império politeísta, né? Com vários deuses, né? E o imperador era o chefe, era o César, né? Era aquele que deveria ser cultuado como Era o autoridade supremo ali. suprema, tanto material quanto espiritual para o povo, não é? Então o imperador se decepciona e condena Sebastião a ser executado publicamente. Porque ele era um homem perverso, né? Sim, sim. Então ele não teve nenhum escrúpulo de mandar matar. Não levou em conta todo o bem que Sebastião havia feito até então. Não levou isso em conta. Mandou Sebastião ser publicamente executado. E o foi, né? E o foi. E aí a gente canta, né? Um dos hinos a São Sebastião, se não me engano, composição do Padre Joãozinho, inclusive, canta, uma flecha não bastou para calar a sua voz. Sim, eu até faço parte desse CD Santos do Povo. Santos do Povo. Isso mesmo. O Padre Joãozinho compôs esse hino muito bonito, né? Muito bonito. Não, uma flecha não bastou para calar a sua voz, justamente por isso, porque ele foi condenado à execução em praça pública, foi alvejado com as flechas. Então aquele que a gente vê amarrado, né?
amarrado num tronco, assim, Isso. né? E alvejado com flechas. Esse é o retrato do martírio de Sebastião. Mas aquele retrato é uma parte do martírio de São Sebastião. Foi porque muito mais, né? as flechadas não foram suficientes para aniquilar a vida de Sebastião. Foi necessário, depois de todas as flechadas, é o que diz o relato da tradição, que ele fosse golpeado, tanto na cabeça quanto no corpo todo, para que terminasse então de ser executado. As flechas não calaram a voz de Sebastião. E é isso que a gente canta nessa melodia do Padre Joãozinho. Né? É. Então, São Sebastião, que a gente venera hoje como nosso querido São Sebastião, foi um homem que se encantou com Jesus, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque fez uma escolha, né, pai? É. Fez uma escolha de trazer Jesus como mola propulsora da sua vida, como elemento que o fizesse caminhar. É Jesus que deu sentido para tudo aquilo que São Sebastião conseguiu conquistar. Porque eu imagino que dentro daquele círculo onde ele vivia, havia tanta maldade, né? que o que deu a vida mesmo foi a misericórdia de Jesus, né? E a misericórdia que jorrou do seu próprio coração por meio de Jesus, né? E o desapego que ele teve também, porque ele teve a possibilidade de ter um cargo máximo dentro do exército romano, que isso na época era uma posição muito importante, né? De confiança, né? De confiança. E ele deixa tudo aquilo, né, para seguir verdadeiramente os passos de Jesus. Ele se arrisca, né? Se arrisca, exatamente. Tanto que depois foi martirizado, Martirizado, né? Exato. E que lindo isso, né? É um verdadeiro testemunho de fé, né? Num tempo de perseguição física, num tempo de perseguição cruenta, né? Na carne das pessoas. Hoje, infelizmente, né, marca do nosso mas tempo. a gente vai deixar isso É? para daqui a pouco. Tá bom, Zé. Felipe, porque bom. eu sei que você está achando muito interessante esse nosso assunto de hoje. Testemunho de fé. Testemunho de São Sebastião, testemunho de um pai, de um filho. Mas nós temos... Será que o mundo mudou tanto? Será que hoje existem perseguições também? É isso que a gente vai ver daqui a pouco no próximo bloco do seu programa Brasil Cristão, hoje com Felipe Zangari e o seu Reginaldo Flor falando de testemunho de fé. Qual é o seu? Até já. Confira esse mês mais uma novidade na sua revista Brasil Cristão. É o Testemunho Ilustrado. Aqui você confere um pouco dos testemunhos de quem alcançou graças através da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus.